Meus irmãos, está conosco então o reverendo Obedes Júnior, e ele é o secretário executivo da Junta de Missões. Mais algumas apresentações aí é com ele, né? Deus nos deu o privilégio de tê-lo aqui, um homem de grande experiência, de um trabalho realizado já extraordinário. Eu sei que tudo é para a glória do Senhor, mas ele tem sido uma pessoa assim que tem essa visão, né, da expansão do trabalho. Tanto é que ele foi presidente da PMT e hoje é secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. Então, sempre envolvido com esse trabalho missionário, tá bom? E em qualquer canto da Igreja Nacional de Brasília, tá? Uma grande e forte igreja, a Igreja Presbiteriana de Rio Brilhante, não tem problema, ele vai. Né? Então, nós nos alegramos, né, por isso, por ter aceito o convite, né, e estar aqui conosco. A palavra está com o senhor. Pode ser aqui embaixo mesmo, o senhor quer? Pode ser aqui? Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Muito bom. Acho que é melhor eu pegar esse negócio aqui e levar até no meio da igreja, né? Aí eu pego a turma toda lá de trás. Queridos, ontem foi a oportunidade da gente trazer a palavra. Eu falei sobre a parábola da pérola e fiz 3 perguntas. E não vou perguntar para quem estava aqui quais eram as 3 perguntas, mas eu vou falar. A primeira pergunta foi: quem era o negociante? Né? E era o Senhor Jesus. Segundo, quem era a pérola? Somos nós. E terceira pergunta: o que uma pérola faz? Ela só brilha, embeleza, não é? Isso é a graça de Deus na nossa vida e requer de nós uma vida consagrada, uma vida de testemunho, uma vida missionária, uma vida para a glória de Deus. Eu queria, nessa manhã, começar apresentando algumas coisas da Junta de Missões e, em seguida, vamos analisar um texto da palavra, e eu convido os irmãos para lermos em Marcos, capítulo 6, verso 30 a 44. Marcos 6, 30 a 44. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30, assentados como os irmãos se encontram, eu convido que acompanhem a leitura com reverência. 6, 30 a 44. Ok. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Então muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar
deserto. Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100, de 50, 100 de 50. Jesus, pegando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ver um pequeno vídeo. Como é grande o nosso país. Gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus. Nós, brasileiros, não escolhemos nascer aqui. Isso é parte do decreto divino. Você já parou para pensar nisso? Portanto, somos convocados para sermos missionários e semear a melhor das sementes nesta terra. É a nossa Judéia. Aqui, como em qualquer outro lugar do mundo inteiro, há pessoas desamparadas, sem um norte e sem esperança. Mas nós, cidadãos do céu, sabemos o caminho da vida eterna. Como nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador e mostrar o caminho para a vida eterna aos eleitos de Deus entre o povo brasileiro. Temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo nas pequenas e grandes cidades das diferentes regiões do nosso país, do Oiapoque ao Chuí. A Junta de Missões Nacionais está presente em todos os estados deste vasto território nacional. Junte-se a nós neste projeto de plantar igrejas presbiterianas no Brasil, pois juntos fazemos missões mais rápido e mais longe. Ok, meus irmãos, a Junta de Missões, pode passar, ela é um órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Todo o Supremo Concílio, de 4 em 4 anos, eleita uma diretoria, e essa diretoria tem a responsabilidade, então, de fazer o planejamento dos projetos que vão ser realizados de plantação de igreja no Brasil. Hoje nós temos 197 projetos, 197 famílias missionárias, e são 104 em campos de parceria com outras igrejas, 74 são campos exclusivos da Junta de Missões, 16 nós ajudamos com uma parte financeira, e temos 3 missionários hoje em licença, com tratamento de saúde, e um deles, aqui do Centro-Oeste, estava trabalhando em Nova Monte Verde, no Mato Grosso. A esposa dele tem um câncer e ele voltou para a sua terra, que é o reverendo Edivaldo Sperber. Conhece, pastor?
Não, Benedivaldo Sperber. Ele é sobrinho do reverendo Antônio Sperber, que o irmão falou ontem. Isso. Então, meus irmãos, nós temos hoje campos, pode passar, na região norte são 21 campos, e hoje no Amazonas, por exemplo, que é um estado difícil, né, ali, mas temos 7 campos ali, plantando igrejas, 21 campos, pode ir passando, Anne, por favor. Na região centro-oeste, temos 2 representantes na diretoria, o reverendo Jaíque, lá de Cuiabá, e o presbítero Sóstenes, de Caldas Novas. Então, são 36 campos na região centro-oeste. Notem que no Mato Grosso do Sul são 6 campos, 5 campos exclusivos e uma parceria. Okay? Então, nós vamos falar disso daqui a pouco. Região Nordeste, são 77 campos, é a região que nós temos mais projetos de plantação de igreja, e na Bahia é o estado com mais campos também, 25 campos, 25 projetos ali de plantação. Pode caminhar. Região Sudeste, nós temos 41 campos. Em Minas Gerais, para o seu estado do Brasil, que tem mais municípios, 853 municípios. Aqui, Mato Grosso do Sul, são 74? 79? Isso. Em Minas, são 853 projetos, e em Minas são 26 projetos, 41 campos ao total na região Sudeste. A região Sul é uma região também difícil, o estado do Rio Grande do Sul é muito complicado, né? Hoje, 490 e mais alguma coisa aí de municípios, sendo que tem 33 cidades, ou 33 projetos, e não são 33 cidades. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 3 projetos ali, e Rio Grande do Sul, meus irmãos, é o estado mais espírita que tem no Brasil. Tem mais terreiro de Umbanda no Rio Grande do Sul do que na Bahia. É algo assim impressionante, a opressão espiritual ali naquele lugar, e o trabalho tem sido feito ali, não é muito fácil. Hoje, somando os nossos campos todos, a gente tem membros comungantes e não comungantes, cerca de 4 mil membros, 4 mil, arredondando, e alunos na escola dominical, 5.350. Esses 5.350, a maioria deles estão sendo discipulados para se tornarem membros, né, e formarem as igrejas. Temos campos que estão começando do zero, temos campos que já estão prontos para a organização, e nós temos, então, trabalhado sobre 3 pilares, né? O primeiro, que a gente orienta os nossos missionários, e fica como uma proposta aqui também para a igreja. Primeiro, evangelização abundante. Tem que evangelizar. A igreja tem que evangelizar. Né? As crianças precisam aprender, os adolescentes, né? Os jovens, todos da igreja precisam aprender a evangelizar e aprender o plano da salvação. E porque tendo uma oportunidade, você apresenta o plano da salvação, né? Simplesinho, né? Primeiro, Deus criou o céu, Deus criou a vida eterna, mas quem vai para a vida eterna? Olha, se depender do homem, ninguém, porque todos pecaram, e no céu não pode entrar um pecador, não é? Mas Deus enviou o seu Filho
seu filho, Jesus, né? Deus, todo mundo fala, e a Bíblia fala, e nós sabemos, Deus é bom, cantamos agora sobre a bondade do Senhor, mas Deus é juiz também, Deus é justo. Então aí ele mandou o seu filho e para que ele morresse, pagasse o nosso pecado, para que alguém pudesse ir para o céu, né? E então Jesus faz sentido na tua vida? Faz sentido na tua vida você crer que esse sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar o seu pecado? Então, o quinto é, se faz sentido, abra o seu coração para o Senhor Jesus, entregue. Então, o plano da salvação é simplesinho, né? Você fala em 2 minutos, 3, 5, 10 ou 15, ou meia hora se quiser. Mas esses são os 5 pontos. Então é isso. Então, primeiro, evangelização abundante. Segundo, discipulado necessário, consequente. Aqueles que aceitam a Cristo precisam ser discipulados. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, né? E em terceiro, o pastoreio, a comunhão, né? O cuidado com os irmãos, e não só pelo pastor, mas por toda a igreja. Então, evangelização abundante, discipulado consequente e pastoreio necessário, né? Então, fica fácil para a gente ver a igreja crescer dessa forma. E a igreja vai crescer se nós cumprirmos realmente essa forma de trabalhar. Não sei se os irmãos conseguem ler, mas ali é uma relação, está um pouco difícil, mas o Mato Grosso do Sul são 79, pastor. Eu falei 74? Foi, né? 79 municípios e cerca de, não mais 50, mas talvez 43 cidades do Mato Grosso do Sul ainda não têm uma igreja presbiteriana do Brasil. Então, mais da metade das cidades no Mato Grosso do Sul ainda não tem uma igreja presbiteriana, né? Então, isso é um desafio realmente muito grande. Eu falei do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Em 464 não tem uma IPB ainda. Então, é uma porcentagem, é a menor porcentagem no Brasil hoje. Depois vem o Piauí. Piauí tem 224 municípios, 202 cidades ainda não têm uma IPB. Então, é realmente um desafio. Eu falei ontem de que são 5.570 municípios. 3.760 ainda não tem IPB. Ou seja, quase 67% das cidades no Brasil ainda não tem uma IPB. Então, aqui em volta, com certeza, há ainda cidades que não têm uma IPB, né? Então, pode passar. Esse aí explica um pouco melhor, né? 79 municípios do Mato Grosso do Sul, 2,8 milhões da população, mas já diminuiu, ali está 50, mas cerca de 43 cidades ainda não têm uma IPB, não é? Pode passar para mim. Alguns exemplos de cidade. Paranaíba, é isso? Tem igreja lá, pastor? Não. Então, 42 mil habitantes, uma cidade grande, cidade boa, né? Não tem ainda. Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Ribas do Rio Pardo, nós estamos plantando igreja lá, em Ladário nós estamos plantando igreja lá, em Viema nós estamos plantando igreja lá, e Bonito nós estamos plantando igreja lá, e então várias cidades ainda carentes do Evangelho. Aqui perto, eu passei vindo para cá, Angélica, né? Angélica, 10 mil habitantes, ainda não tem uma IPB, e muitas outras. Alguma aí que é mais perto aqui, pastor?
Douradina? Tem? Pois é. É a região daqui, né? Pois é. Então, meus irmãos, é realmente um grande desafio, né? Grande desafio para as igrejas aqui no... Nós fizemos um acordo com o Sínodo, a Junta de Missões fez um acordo com o Sínodo há uns 3 anos atrás, eu creio que quase 3 anos, que a gente teria 3 campos exclusivos da Junta aqui, aí nós abrimos Ribas do Rio Pardo, Ladário e Enviema, um de cada presbitério. E agora cada presbitério vai plantar outro campo em parceria com a Junta. Então, nós estamos agora aguardando esse ano os projetos para mais 3 campos aqui no Mato Grosso do Sul. Então, meus irmãos, vamos lá. Nós estamos plantando em Bonito, no Mato Grosso do Sul, aquela cidade turística. O missionário Marcelo está ali. Há uma igreja já quase pronta para a organização, graças a Deus. Cacilândia está lá o reverendo Hudson, a esposa dele, a Cleide. A Cleide, meus irmãos, está vivendo um momento, peço oração por ela. Ela tem um câncer e ela fez agora um transplante de medula, mas deu certo, a medula, como diz, né, pegou, mas ela está passando por uma série de náuseas, vômitos, convulsões. Às vezes ela tem 9 convulsões num dia só e ela está pedindo a Deus para levar ela. E a gente orando para ela ficar. Então, Deus tem que fazer a vontade dele, né? Mas é uma missionária maravilhosa, alegre, disposta, criativa, e o trabalho lá em Cacilândia, ele tem sofrido um pouco a ausência do pastor que tem acompanhado a sua esposa no tratamento. Estamos plantando agora, começamos esse ano em Enviema, o missionário José Haroldo Otton e a sua esposa Carla, e chegaram há 4 meses lá, né? Já estão começando o trabalho, vão partir agora para alugar um local para o templo, né? Eles têm feito muitos relacionamentos lá, tem sido uma bênção o trabalho ali, graças a Deus, por pouco tempo que tem, né? E se Deus, uma cidade, não sei quantos conhecem Enviema, mas é uma cidade maravilhosa, né? Uma cidadezinha, um comércio exuberante, uma cidade bonita também. E estamos plantando também Ladário já perto lá de Corumbá, né? Lá no norte, né? No Mato Grosso do Sul, no Pantanal, né? Isso, perto de Corumbá. O missionário Nelson e a sua esposa, que o nome está errado, esqueci o nome dela agora, mas está errado. Então, meus irmãos, o trabalho está indo muito bem lá e, graças a Deus, o missionário tem feito um excelente trabalho. Nova Alvorada do Sul, o reverendo Márcio chegou para lá esse ano, né? Está bem pertinho aqui e já deu uma arrumada na igreja e a igreja está ficando realmente animada com a presença lá do novo pastor e, graças a Deus, temos visto já muita diferença no trabalho. E Ribas do Rio Pardo, o Jonas e a Alana, né? O Jonas e a Alana, agora tem uma filhinha, a Helena, e eles têm feito um excelente trabalho. A igreja lá a igreja central de Campo Grande tem dado um apoio muito bom ali para aqueles irmãos. Então, meus irmãos, a gente precisa, como igreja, avaliar a nossa responsabilidade para com as almas perdidas, ok?
E uma forma da gente avaliar é fazendo algumas perguntas. Pode passar, por favor. Primeiro, você está disposto a se gastar pelo Evangelho? Gastar seu tempo, gastar, assim, um pouco, é o esforço mesmo, né? Para o Evangelho do Senhor Jesus. Você está disposto a gastar o seu tempo? Você está disposto a gastar as suas finanças, né? Um pouco do seu dinheiro? E pelo Evangelho, você está disposto a consagrar um filho para a obra missionária, né? Hoje, os pais, eles não querem muito que os filhos sejam pastores ou missionários, ou missionárias, né? Ah, não, você tem que fazer um curso na faculdade, depois, se você estiver mais maduro, quem sabe, você decide e tal. Mas, meus irmãos, quando Deus chama, não tem jeito não, né? E os pais precisam dar esse apoio, preparar os filhos para a obra do Senhor, mesmo que não seja um pastor, uma missionária, mas que seja uma médica, um professor, seja qual for a profissão, né? Mas que estejam dispostos a dedicar integralmente a vida na obra do Senhor. E, perguntando à igreja, vocês estariam dispostos a se dedicar integralmente na plantação de uma igreja, ajudando, visitando, dando apoio para o pastor, para o missionário, orando, né, colocando na nossa lista de oração aquele campo? Então, é muito importante nosso envolvimento. Meus irmãos, vamos pegar primeiro o exemplo de Moisés. Êxodo 32, 32. Eu vou convidar a igreja para ler junto comigo. Pode passar. Pode passar. Isso. Obrigado. Vamos ler juntos. Está aí na tela. Lá. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha o sentimento de Moisés por uma alma perdida, não é? O amor que ele tinha por as pessoas, pelo povo, não é? A ponto dele falar: Senhor, perdoa o pecado desse povo. Ou então o Senhor me risca do livro da vida, porque eu quero ver esse povo na tua presença. Eu quero estar junto desse povo na tua presença. E você já pensou na hipótese de você ir para a vida eterna e não ter do seu lado a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, seu filho? Não ter a sua filha, seu avô, ali na vida eterna. Aí eu vou me perguntar: mas nós vamos conhecer as pessoas na vida eterna? Olha, a Bíblia fala que nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, né? E quando teve a transfiguração, Moisés e Elias, né, apareceram ali naquela visão. Eles conheceram que eram Moisés e Elias, né? Então, eu tenho toda a certeza que nós vamos conhecer uns aos outros lá. Aí você vai procurar o seu marido, não acha, vai procurar a sua esposa, não acha. Já pensaram nessa possibilidade, meus irmãos? Você investe a sua vida num filho, né? Numa filha, paga faculdade, paga escolinha, balé, sei lá o que mais, inglês, e depois eles vão para o inferno, sabendo jogar futebol, sabendo falar inglês. E o céu? E o céu, meus irmãos? E a vida eterna? Então nós precisamos de ter essa consciência missionária. Aqui começa dentro de casa.
Precisamos discipular os nossos filhos desde pequenos. Precisamos dar exemplo para eles irem na igreja. Não é? E é muito aquela coisa, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não funciona com filho. Não funciona, meus irmãos. Então, nós precisamos realmente ter paixão pelas almas perdidas. E saibam, seu filho não nasceu crente. Ele precisa conhecer a palavra de Deus para ele se arrepender dos seus pecados e confirmar a sua fé, fazer a sua profissão de fé, declarar diante de Deus a sua fé. Então, vamos para frente. Olha alguns dados importantes. No Brasil, meus irmãos, há mais de 200 tribos, mais de 200 etnias indígenas, nações indígenas dentro do Brasil. 132, mais ou menos, não têm ainda uma presença missionária. Voltando aqui nos indígenas, tem creio que 115 ou 118 línguas que é falada dentro do Brasil que não tem um versículo da Bíblia traduzido ainda para essa língua. Olha, os povos no mundo, 4.880 povos desconhecem o Evangelho. Tem menos de 0,2% de crentes dentro desses povos, considerados povos não alcançados. 4.880 é um dado atualíssimo. Para frente, ribeirinhos. Olha, mais de 11.000 comunidades ribeirinhas sem presença missionária. Tem cerca de 30.000 comunidades ribeirinhas no Brasil. Meus irmãos, ali na Amazônia, corta a Amazônia mais de 1.000 rios. Parece brincadeira, né? Mais de 1.000 rios. Entre rios e igarapés e tudo mais. E olha, 11.000 comunidades ribeirinhas ainda sem presença missionária. Falando dos quilombolas, quase 1 milhão de quilombolas ainda no Brasil, sem presença missionária. Não sei se por aqui tem comunidade quilombola, não conhece, mas tem espalhados aí por todo o Brasil, os quilombos ainda, e alguns que não têm assim, muito contato ainda com o povo. Já imaginem, vão às vezes na cidade só comprar o alimento e tudo mais, não é? Ciganos, dentro do Brasil, meus irmãos, tem quase 1 milhão de ciganos sem ouvir o Evangelho, sem presença missionária, não é? E normalmente ciganos a gente fica assim muito cheio de preconceito, né, com eles, e eles também precisam de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Tem 140 nações dentro do Brasil, que vivem dentro do Brasil e que não estão sendo evangelizadas. Olha aqui, na Foz do Iguaçu, nessas cidades, como aqui perto de Dourados, Ponta Porã, né? Que é Ponta Porã, né? Ali, já no Paraguai, olha, ali tem uma comunidade de muçulmanos, chineses, muito grande. Tem mais de 300.000 bolivianos só dentro de São Paulo. Tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então, meus irmãos, o Brasil está cheio de nações aí. Lá em Brasília tem uma comunidade chinesa muito grande. E conversam, falam mandarim e não querem nem saber de falar português. E, então, são necessários missionários dentro também do nosso país. Oi?
É mesmo. Então, meus irmãos, está aí o budismo, hinduísmo, o islamismo, né? Tá dentro do Brasil. E fala assim, olha, na Europa há uma invasão de muçulmanos. Dentro de Londres, hoje, tem 20% hoje de muçulmanos. 20% em Londres são muçulmanos. E acha que no Brasil não vai acontecer isso? Vai acontecer. Eles estão vindo para todo lugar. E cada casal muçulmano tem 8 filhos, 10 filhos, enquanto os brasileiros não querem ter filho. Não quer ter filho. Quando muito, um. Só tem um. Eu já ia perguntar. Então, meus irmãos, não é que precisa ter 10, mas eu estou falando que os muçulmanos vão crescer dentro do Brasil. Com certeza. E um dado, meus irmãos, olha, 9 milhões de surdos dentro do Brasil, 9 milhões de surdos, meus irmãos. É considerado hoje um povo não alcançado dentro aí das nossas cidades, que às vezes ninguém sabe conversar com eles. O pai aprende, a mãe aprende, os irmãos aprendem e tal, mas vê uma televisão, não tem nada traduzindo com a língua dos sinais para eles entenderem. Vê uma mensagem, também não tem uma tradução, né? Então eles ficam aí, procurando o que tem para eles conhecerem, não é? Então, é um povo não alcançado. Isso é muito complicado, meus irmãos. Muito complicado. Agora vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Pode passar. Então, vamos ler juntos. 2 Coríntios 12, 15. Leemos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Então, Paulo dizendo, eu de boa vontade me gastarei, me deixarei gastar em prol do Evangelho. Né? E a gente falando do, como é que chama o Pergentino lá? Como é que chama o senhor lá? Pergentino. Né? E, meus irmãos, é um exemplo, né? É um exemplo histórico dessa igreja, mas o apóstolo Paulo é um exemplo bíblico. Se gastar pelo Evangelho. Meus irmãos, o versículo que as crianças falaram, né, o grupinho falou aqui, olha, aquele que perder bens, perder o que for, por causa do nome do Senhor Jesus, olha, vai ganhar muito mais nessa terra e na vida eterna. Aqui o exemplo. Então ninguém perde por se gastar em prol do Evangelho do Senhor Jesus, em ser um missionário dentro de casa. E vamos pensar aqui na nossa IPB. Olha, a nossa IPB... Hoje são 2.995 igrejas organizadas, 2.425 congregações, 940 pontos de pregação, isso na última estatística que foi colocada lá no sistema do Icalvinos. Então, são 5.420, dá 6.420, né? 2.000, 3.000, 5.400 igrejas, é porque eu tirei os pontos de pregação. Então, são 5.420 igrejas ou congregações. Ok? Aí você olha os pastores, são 5.212 pastores, 814 evangelistas. Isso dá 6.000. Então tá bom, né? Tem mais pastor do que igreja. Concordam? Só que a conta não é essa.
Tem uma igreja em Manaus, a Igreja Presbiteriana de Manaus, só ela, meus irmãos, tem 40 pastores. Conheço outra igreja que tem 20 pastores. Tem outra na capital que tem 11 pastores. Então, os pastores querem ficar nas grandes cidades. E o interior, por isso que tem tanta cidade no interior sem uma igreja presbiteriana, que precisam ser alcançadas, não é? Então, a nossa igreja precisa de gente disposta realmente a ir para essas cidades para apresentar um evangelho, meus irmãos. E não desfaço de nenhuma denominação, chega lá, tem 30 denominações, eu não sei quantas que tem aqui na cidade, mas deve ter 30, 40 denominações diferentes, sei lá. Tem cidade aí que tem 40. Todas da linha pentecostal, neopentecostal e coisas assim. E quando você chega com o evangelho, só para os irmãos, Assembleia de Deus, que era uma igreja pentecostal, né? E defende o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, essa coisa. Hoje é considerado uma igreja tradicional no meio do pentecostalismo. Verdade. A situação. Então, quando você chega com a igreja presbiteriana, ela causa, sim, um impacto. Graças a Deus, tem um tal de reverendo Hernandes, reverendo Augusto Nicodemos, que está todo mundo ouvindo. E quando chega uma igreja presbiteriana, eu conheço. Essa igreja que é do reverendo Hernandes, olha, é o maior missionário da IPB hoje, é o reverendo Hernandes e o reverendo Augusto. Porque as pessoas passam a conhecer a igreja e eles estão em busca de um evangelho fiel às Escrituras. E nós, meus irmãos, olha, eu fico pensando na Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, com todos os... eu admiro uma coisa. A disposição, né? Qualquer lugar. O meu sonho, meus irmãos, como junta de missões nacionais, é chegar numa cidade antes da Assembleia de Deus. Irmãos, é a coisa mais difícil do mundo. Não, você chega lá, já estão lá também. Por quê? Porque, meus irmãos, a pessoa converte, um jovem converte. Aí ele chega para o pastor e fala assim, pastor, eu fui batizado pelo Espírito Santo. O pastor dá uma gravata para ele, faz um nó e fala assim, tu é obreiro agora, vai plantar uma igreja. E ele vai. Não conhece doutrina, não conhece muita coisa, mas disposição tem. Agora, nós temos a doutrina, nós aprendemos a palavra, olha, qualquer crente presbiteriano fala assim, pastor, eu não sei falar, não sei o quê. Mas a hora que está no fogo, o Espírito Santo faz lembrar aquilo tudo que já aprendeu a vida inteira e tem uma base bíblica forte, né? Graças a Deus, discipulado e tanta coisa que acontece na igreja presbiteriana. Então, mas às vezes falta disposição, né? Falta coragem, né? E eu falo que o grande... a pessoa que precisa ser escolhida assim, a dedo, e todo mundo tem que orar por ele na igreja, é o tesoureiro. O tesoureiro, ele senta em cima do cofre e fala assim, não pode gastar. A SAF quer fazer um trabalho, não tem dinheiro não. Mocidade quer fazer uma festa, convidar os amigos e tal, né? Fazer um hambúrguer gourmet, né? A dona Nilda pode ajudar. Pode fazer, a UPA pode fazer. Aí fala, não, tem dinheiro não. Então, tem que escolher o tesoureiro e orar por ele para que ele tenha visão missionária. Porque nós, muitas vezes, preferimos deixar o dinheiro no caixa do que plantar uma igreja, investir num campo missionário, investir no missionário. E é muito importante. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Olha,
Pode passar para mim. Pode passar de novo. Isso. A nossa igreja, ela é fruto de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Ela é fruto de um projeto missionário. Esse missionário, Ashbel Green Simonton, ele resolveu vir para o Brasil. Ele podia ter igreja lá nos Estados Unidos, mas não, ele falou assim, não, eu quero ir para o Brasil plantar uma igreja. E ele plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Meus irmãos, agora vamos para o exemplo de Jesus. Pode passar. Ixi. Vou correr. Quanto tempo que depois dessa campainha, quanto tempo que eu tenho, pastor? Ah, é? Mas quem tocou a campainha... Vamos lá, pode passar. Vamos ler junto. Nós já ouvimos esse texto. Verso 34 do Marcos capítulo 6. Leiamos. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, pode passar, querido. Não, volta um. Passou dois. Isso. Meus irmãos, Jesus, os discípulos tinham voltado daquele projeto missionário que saíram de 2 em 2, e eles voltaram super entusiasmados, porém cansados, e querendo contar, falar as coisas, o que aconteceu. Eu evangelizei uma senhora, fui na casa de alguém, e estava lá aquele compartilhar, mas todo mundo cansado, não tinha tempo nem de comer. Aí Jesus falou o que com eles? Olha, vamos para um lugar deserto para descansar, tá bom? Só que eles pegaram o barco e atravessaram o mar ali da Galileia, e a multidão, vendo para onde Jesus estava indo, ela foi para lá, para esperar Jesus do outro lado. E o que aconteceu? Quando Jesus com os discípulos chegam do outro lado, viu aquela multidão toda, o que Jesus fala? Oi? Jesus olhou para aquela multidão, meus irmãos, teve misericórdia delas, porque viu nos olhos daquelas pessoas que elas não tinham rumo. Elas não tinham um pastor para a alma delas. E elas estavam em busca de alguma coisa. E Jesus, então, eu fico imaginando, e olha para os discípulos querendo descansar, comer, e Jesus fala assim, olha, queridos, desculpa, mas nós vamos ter que mudar a nossa agenda. E eu queria, meus irmãos, daqui para frente, falar exatamente isso. Quando a igreja tem coragem de mudar a sua agenda. Porque nós precisamos de mudar a nossa visão. Aí põe aquele... Pode mudar? Esse. Nós precisamos de mudar a nossa visão também. Jesus olhou para aquela multidão com os olhos de compaixão, de amor por aquelas almas perdidas. E muitas vezes nós não olhamos para as pessoas queridas, aqueles ali não eram nem conhecidos, era uma multidão que apareceu. Mas às vezes as pessoas estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, trabalham junto conosco e nós não olhamos. Já viu a história do rapaz que ele, no final de semana, ele se converteu. E ele chegou na segunda-feira, mas assim, olhando uma alegria só, contando. Aí ele falou para o amigo dele, que trabalhava do lado, na mesa do lado dele, e ele falou, sabe o que me aconteceu esse final de semana? Eu fui numa igreja, e eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E olha, eu estou sentindo uma alegria, uma
paz. Eu nunca senti isso. Aí o amigo dele olhou e falou assim, ai, que bom que você aceitou Jesus. Eu também sou crente. Aí ele fechou a cara e falou assim, quê? Você é crente? Tem 5 anos que você trabalha do meu lado aqui, você nunca falou de Jesus para mim? Sabe, meus irmãos, a igreja precisa mudar a visão, olhar para o mundo como um mundo perdido, não como um mundo cheio de coisa boa, tudo que vê na internet acha bom, tudo que vê nas novelas acha bacana, até começa a torcer pela mulher que está traindo o marido. Não, ela precisa trair mesmo, porque esse cara é ruim e tal. Então a gente começa a se agradar do mundo e a gente começa a olhar para o mundo como se fosse uma coisa boa. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno e está indo para o inferno. E nós temos que ter a visão de Jesus, olhar com compaixão, amor. Precisamos de mudar a nossa visão. Precisamos de mudar a nossa visão. E para isso, nós temos que repensar a igreja. Olha, a igreja é boa. Por quê? Porque eu tenho bons amigos. Porque os meus filhos aprendem, desde pequenininho, tem classe, escola dominical para eles, né? Então, os professores ensinam a palavra de Deus para eles. Os adolescentes têm amigo aqui dentro, então tem uma turminha boa de amigo e tal, né? Tem programação bacana. Mas, meus irmãos, sabe que 90% das atividades que são feitas na igreja são atividades para os crentes? Vou repetir. 90% das atividades que são feitas na igreja são atividades para os crentes. Por quê? Porque nós não estamos olhando para a multidão como Jesus olhou. Tem uma amiga sofrendo lá do lado da tua casa, você já foi lá levar um bolinho para ela e falar, olha, eu sei que você está passando por uma luta, Deus me mandou aqui fazer uma oração para você, vão comer um bolinho, né? E vão conversar, e você chega lá e fala do amor de Jesus. Meus irmãos, não, mas eu estou muito ocupado, eu tenho que lavar vasilha, tenho que lavar roupa, tenho que isso, tenho que aquilo, e nós não temos tempo, os homens não encontram tempo para fazer um churrasco aqui na igreja, com essa área toda aqui, não encontram tempo de fazer um churrasquinho, cada um levar um amigo, trazer um amigo, não crente. Não, você precisa conhecer minha turma. Vão lá, nós vamos conversar só coisa boa e faz um churrasquinho, bate-papo, dá uma palavrinha evangelística, ora por eles, pela esposa deles, pela família deles, pelos filhos. Meus irmãos, nós temos que olhar para a multidão com a visão de Jesus. Nós não podemos olhar só para dentro da igreja. E agora, com ar-condicionado, a gente ainda deixa as janelas fechadas, ninguém olha. Ninguém olha para a rua mais. Parece que esse é o nosso mundinho. Meus irmãos, isso não é o nosso mundinho. Nós estamos aqui para proclamar o evangelho do reino de Deus, amém? Em segundo lugar, meus irmãos, pode passar, querido. Você já passou muito, hein? Isso aí, esse que eu quero. Verso 35 a 37. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, olha, manda esse povo embora, porque está todo mundo com fome. Eu acho que eles que estavam com fome, né? Eles que estavam com fome, manda esse povo embora, porque eles vão sair por aí, vão achar um supermercado 24 horas, vão achar uma loja de conveniência num posto de gasolina, vão comprar um salgado e tal, né? E Jesus olhou para eles e falou assim, olha, essa é a nossa missão.
por que vocês não dão de comida para eles? Os discípulos caíram, né? Eles ficaram sem saber o que responder. Senhor, o senhor está doido? O senhor está doido? Já viu quanta gente tem aí? 5.000 homens, mais ou menos, fora mulheres e crianças, deviam ter umas 12.000 pessoas lá. Isso se não multiplicar por 4, né? E judeu tinha muito filho também. Se multiplicar por 4, 5.000 homens, vai dar 20.000 pessoas. Olha a quantidade de gente que tinha lá, a gente não sabe nem calcular quantas pessoas tinha. E Jesus então fala assim, olha, dá vocês de comer para eles. Eu disse, não, senhor, o senhor não entendeu. Nós não temos caixa. Nós não temos dinheiro. A nossa tesouraria não aguenta. Nem todo mundo dá o dízimo. Nem todo mundo dá o dízimo. Oferta, de vez em quando. Então, senhor, calma. Calma, porque não é assim que faz as coisas. São 200 denários. São pessoas que vão trabalhar 200 dias para poder juntar dinheiro, para poder comprar pão para aquela turma toda. Então, meus irmãos, Jesus ele nos desafia a fugir da omissão. Primeiro, nós temos que ter a visão de Jesus. Segundo, fugir da omissão. Se é tarefa nossa, então nós temos que pegar o boi pelo chifre. Né? Isso a gente fala assim lá em Minas Gerais, não sei se fala aqui. A gente tem que enfrentar. Mas é muita gente. Não importa. Não importa. Essa igreja ainda cabe quantas pessoas aqui no culto? Na escola dominical? Temos 40.000 aqui em volta. Mas são pessoas difíceis, tem muita igreja. Porque são católicos, e católico é difícil, e tal. Meus irmãos, mais difícil do que alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas, sem ter dinheiro, e Jesus olha para eles e fala assim, olha, vamos dar de comer para eles. Então, além de mudar a agenda, nós temos que mudar o planejamento. E aí, já vou falar aqui, abençoar o novo presbítero, né? Vai para o conselho tem que ter uma visão missionária. Se 90% do dinheiro nós estamos gastando aqui dentro da igreja, então vamos mudar o nosso orçamento. A SAF vai fazer o planejamento dela, vai ter que mudar a agenda. Onde nós vamos evangelizar? Cada reunião departamental vai ser um culto evangelístico. Todo mundo tem que levar uma amiga. Olha, é um desafio. Vai ter reunião da UPA. Olha, cada um leva um amigo, uma amiga. Faz um cachorro-quente, convoca a SAF, cria na igreja um departamento de gastronomia, faz qualquer coisa, né? Mas faz um hambúrguer, faz uma comidinha. Nós criamos um grupo de homens lá na igreja, em Brasília, e aí eles se autodenominaram que eram os javalis do Senhor. Era bravo. Javali, ele cuida da turma que vai para frente, é corajoso, enfrenta qualquer coisa. Eles estavam dispostos. Aí fala assim, mas o que nós vamos fazer nessa reunião? A gente podia fazer um salgadinho. Eu falei, quê? E homem gosta de salgadinho? É churrasco? Aí começamos as nossas reuniões. Um dia foi churrasco, para inaugurar. Depois foi feijoada, à noite, terça-feira à noite, feijoada. O outro foi arroz com suã de porco. Só comida, sustância, raiz, né?
Gente, começou a vir homem de tudo quanto é lugar. Verdade. Começamos a fazer reunião com 180 homens. Meus irmãos, o que nós precisamos é de olhar para a multidão com compaixão e estar disposto a mudar a nossa agenda, ter criatividade e vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos ser uma igreja missionária. Então, e aí nós passamos para o terceiro ponto. Qual que é o primeiro? Mudando a visão. Segundo, fugindo da omissão. Terceiro, cumprindo a missão. Vamos falar junto agora? Mudando a visão, vamos lá? Mudando a visão, fugindo da omissão e cumprindo a missão. Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Aí ele falou assim: Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes. Já procuramos e só isso que tem. Meus irmãos, de que maneira que uma igreja pode cumprir a sua missão? Do jeito que Jesus fez. Primeiro, olha, veja os passos. Primeiro, estratégia. Se a gente der comida para esse povo todo aqui, vai ficar menino pulando em cima da gente e tal, e gente querendo, e a mulher com fome, querendo dar para os filhos. Não. Divide em grupos. 50 aqui, 50 ali, põe 100 aqui, 50 ali. Põe todo mundo sentado, todo mundo tranquilo. Nós precisamos de pensar, meus irmãos, a igreja tem que ter estratégia. Aonde que nós vamos alcançar aquele grupo de 50 que tem ali? Tem um grupo aqui, tem um bairro aqui que tem 100 pessoas, tem 100 casas em volta da igreja, da congregação. Vocês já foram ali de casa em casa para pregar o evangelho? Então vou alcançar aqueles 50. Nós não conseguimos porque a cidade é muito grande. Começa pelos 50, pelos 10 que tem naquela rua da igreja. Olha, quantas casas, pega o mapa da prefeitura, que mostra o lote de todo mundo onde tem casa, e marca, vai marcando, coloca aqui na parede as casas que nós não fomos ainda, e vai marcando. 50 em 50. Segunda coisa, Jesus pegou os 5 pães. Aí a igreja normalmente fala: pastor, nós não temos nada, não temos dinheiro, não temos isso. Os irmãos, missão não faz com dinheiro, não. Missão se faz com o coração. Deus é que manda o dinheiro. Deus é que manda o dinheiro. E vai mandar. Uma igreja, quando quer evangelizar, quer fazer missões, olha, Deus vai levantar pessoas com o coração aberto, o dinheiro vai aparecer e nós vamos fazer muita coisa. 5 pães e 2 peixes para aquela quantidade de gente, só que tem um detalhe. Missão se faz com oração. Jesus pegou aqueles 5 pães, ergueu para os céus, abençoou, e o resto você já sabe a história. Então, meus irmãos, o que você tem para levantar para o céu e abençoar? Você tem um talento, é músico. Então, consagra. Você sabe fazer um bolinho. Aqui faz bolo de quê, hein? Mandioca? Bolo de milho? Eu gosto. Olha, fosse lá em Minas, ia fazer pão de queijo. Isso aí, com certeza. Então, você sabe fazer. Faz. Vai no vizinho, vai na vizinha. Morreu o filho, morreu o marido. Leva um bolinho lá. Juntam as 2 mulheres, 3 mulheres. Vão lá, consola o coração, fala de Jesus.
Meus irmãos, 5 pães e 2 peixes multiplica. Ah, a igreja não tem orçamento. Olha, tem, meus irmãos. Porque Deus abre a janela do céu. E eu falo com os missionários lá na junta. Ah, pastor, nós queremos construir a igreja, estamos com lote e a gente não tem dinheiro. Eu falei assim, você já começou a furar os buracos do alicerce? Porque a hora que você começar a furar o buraco do alicerce, Deus vai mandar o cimento. E é isso que tem acontecido, meus irmãos. Então eu queria terminar, né, antes que a campainha toque de novo, não é? Desafiando essa igreja a mudar a sua agenda, mudar o orçamento, mudar o planejamento, mas para fazer 3 coisas. Primeiro, mudar a sua visão, olhar para essa cidade com compaixão. Segundo, deixar de ser omisso e falar, a responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade é minha, é nossa. Se nós queremos mais jovem aqui na igreja, então a juventude fala, é nossa responsabilidade. Então, deixar de ser omisso. E terceiro, cumprir a missão no nome de Jesus, com oração, com estratégia, com coragem, porque Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa igreja. Amém, meus irmãos? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a vida da Igreja Presbiteriana de Rio Brilhante no Teu altar. O seu pastor, o seu conselho, a junta diaconal, a liderança dos homens, das mulheres, dos jovens, dos casais, dos adolescentes, das crianças, todos, ó Pai, para que possam mudar a visão, deixar de ser uma igreja, ó Pai, que realmente é uma igreja boa, uma igreja alegre, uma igreja feliz, mas uma igreja que não está olhando com os teus olhos o mundo perdido. Se é isso que estiver acontecendo, Pai, muda o coração de cada um. Oh, Pai, tenha misericórdia para que possamos todos aqui em Brasília, onde estivermos, qualquer campo missionário, seja lá no Oiapoque, onde temos um campo, lá no Rio Grande do Sul, ó Pai, que possamos cumprir a missão de proclamar o Teu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, meus irmãos, desculpa passar do tempo. Muito bom. Temos o nosso almoço, então. Vamos estar juntos ali. Tempo de comunhão. Só está liberado para ir embora quem vai buscar o chimarrão, o tereré. E aí todo mundo participando do nosso almoço.